Boa noite, senhoras e senhores. O Conversas Cruzadas de hoje vai deixar de lado um pouco os persistentes e, por que não, necessários temas que têm sido aqui abordados a respeito de política, economia e administração pública, preponderantemente estes, para focalizar hoje uma questão de comportamento que vem impressionando. O elevado número de divórcios que vem acontecendo no Brasil ultimamente. Para exemplificar, o número de divórcios no Distrito Federal dobrou no primeiro semestre recente deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a junho, 4.639 casais se divorciaram, segundo dados do Tribunal de Justiça. No Rio Grande do Sul, igualmente, no mesmo período, dobrou o número, lá Brasília e aqui. E agora o mesmo número mais extravagante vem de São Paulo. Lá triplicaram os divórcios no recente primeiro semestre na comparação com o ano passado. Foram 286% a mais, segundo os cartórios paulistas. Foram nos primeiros 6 meses 6.721 divórcios. E calculam em São Paulo que até o fim do ano o número chegará a 13 mil divórcios neste ano. Segundo o Colégio Notarial do Brasil, a causa está na entrada em vigência da Emenda Constitucional 66, que instituiu no Brasil o divórcio rápido, que desburocratizou o procedimento, desde que haja consenso entre as partes e não ocorra a hipótese de filhos menores ou incapazes entre os casais. Atualmente, para exemplificar a rapidez, com a escritura em cartório, o casal pode definir questões como partilha de bens e até pagamento ou dispensa de pensão, a pensão alimentícia. Alguns dados, porque os nossos convidados levarão adiante o assunto. Mas o Conversas Cruzadas quer, então, ouvir de seus convidados comentários, não apenas sobre essas questões práticas da nova lei, aqui já focadas, mas também uma avaliação do grande número de divórcios no Brasil. Quais são as causas disso? É o tema de hoje. Convidados, o jornalista e diretor da livraria Padre Réus, o padre Atílio Hartmann, o advogado especialista em direito de família Fernando Malheiros Filho, o presidente da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, Leonardo Della Páscoa, e o presidente do Colégio Notarial do Brasil, secção Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Weismann. Nosso programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, Carinho, Respeito e Honestidade, Sicredi, gente que coopera cresce, CIEE, Ações que Transformam, Fátima Saúde, compre seu plano pela internet e Sistema Fê Comércio. Com você a gente faz a economia girar. O nosso telespectador pode e até deve enviar a sua opinião sobre o tema para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @Conversa Cruzada. Doutor Luiz Carlos Weismann, presidente do Colégio Notarial do Brasil, secção Gaúcha. Nos comente um pouco, não apenas os números, mas, afinal, a sua experiência lhe autoriza a avançar um pouco em comentários sobre esse elevado número de divórcios que ocorre no Brasil. Boa noite. Boa noite, Lazer. Boa noite, senhores, não é mesmo? É surpreendente o número, né, se levado em conta um parâmetro de comparação anterior à edição da Emenda 66. O que acontece, na realidade, e a gente tem notado isso desde então, que quando a Lei 11.441, que é de janeiro de 2007, trouxe para os tabelionatos a possibilidade de se fazer as separações e os divórcios por escritura pública, isso trouxe uma facilitação natural, não é? O processo judicial geralmente é de alguns meses, uma separação, um divórcio, né, sem que haja sem que tenha bens a partilhar,
É uma escritura que as partes acompanhadas do advogado saem de lá em 1 hora divorciados ou separados. Então esse é um fator que, de certa forma, aumentou também desde 2007 para cá, em razão da facilitação. Claro que nós tivemos, isso é natural, em razão de uma certa demanda reprimida, vamos dizer assim. Porque as separações de fatos também existem muitas. Sim. O pessoal separa de fato... Regularizaram a situação. Exatamente. Isso também auxiliou bastante. Arrisca um palpite de percentual desse aumento da demanda por isto, pelo que estava reprimido? Isso era difícil dizer. Isso é difícil. Eu já imaginava que isso ia acontecer, porque a emenda 66, que alterou o parágrafo 6º do 226 da Constituição, ela já tinha sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara 1 ano antes. E eu, desde então, já dizia, inclusive, quando havia a possibilidade de comentar isso, que fatalmente esta emenda ia ser aprovada, precisava 2/3 do Congresso, eu não via como isso não aprovar, até porque há uma certa tendência, já desde 77, quando o divórcio entrou em vigor no Brasil, com toda a polêmica que deu, a questão política, a questão religiosa e toda que deu, e entrou e fatalmente... Qual foi o ano mesmo? 77. 77. Lei 6.515. E aí, isso, claro, na época era 5 anos depois de separado, isso, havia um entrave, depois diminuiu para 2, e a tendência era essa. Chegamos aí o ano passado, a emenda 66 da Constituição, que alterou o artigo 226, dizendo que não havia mais necessidade da separação antes do divórcio. O divórcio podia ser feito diretamente. Bom, o reflexo foi imediato, né? Agosto, setembro, outubro, houve um aumento, algo em torno de... Difícil, nós não temos a estatística no Rio Grande do Sul, porque o Colégio Registral Notarial não tem esse banco de dados. O tribunal tem, mas não como estatística. Mas fizemos uma consulta aos nossos colegas, né, para verificar essa diferença. E realmente houve... No meu tabelionato houve um aumento de 100, 150, 200, 300% em relação aos mesmos meses do ano anterior. Mas muito em razão. Mas tem 2 fatores que são extremamente importantes. Um é uma certa demanda reprimida. É o seu cartório? É o segundo tabelionato. Realmente houve uma busca, porque a própria mídia divulgou isso muito e o pessoal começou a procurar os tabelionatos para regularizar a situação. Então nós tínhamos muitas pessoas que estavam separadas e vieram para regularizar sem prazo nenhum. Logo em seguida, a possibilidade do divórcio direto sem a prévia separação. Este aumento se deu por 2 fatores, por isso e por um outro fator que é muito importante, que acabou a separação. Ainda que se discuta juridicamente, há defensores, certo setor de tribunal defende que mantém-se, nós temos com essa dificuldade há 1 ano, aí se exige a separação, o Brasil inteiro está discutindo isso, se permaneceu ou não a separação, mas como a separação simplesmente não se faz mais em tabelionato, não porque não queiramos, mas porque as pessoas optam obviamente pelo divórcio, então houve um aumento natural também por isso. Agora, o divórcio direto só é possível quando há entendimento das partes. Claro. Se há, por exemplo, patrimônio e não há acordo para partilha, então... Via judicial. Aí é via judicial. Não... Perfeito. Daqui a pouco aproveite para comentar um pouco mais as hipóteses em que do volume, da quantidade de gente que está fazendo já divórcio pela 2ª ou 3ª vez, que é uma curiosidade que nós temos, se por acaso tem alcance desses dados. Doutor Leonardo de la Páscoa. Boa noite, Lazier. Que é psicólogo, deve ter muitos pacientes que vivem o drama da separação. Boa noite. Boa noite. Tanto da separação como da própria crise dentro do matrimônio, né? Na tua chamada, tu perguntavas para nós e para o público quais as causas, né, da separação e do divórcio. O nosso colega aqui já levantou, que é a facilidade legal, né? Hoje em dia realmente é muito mais fácil, apesar de ter pessoas que ainda se separam antes de se divorciar, mesmo não indo no tabelionato legalizar essa situação, né? Eu acompanho isso diretamente, até depois decidem que não é melhor estar separado, decidem voltar para o próprio matrimônio, que acho que é importante a gente também poder falar dessas situações, né? Porque uma vida conjugal,
inevitavelmente tem momentos de crise, né? Essa crise pode ser superada pelo casal ou pode também acabar numa separação. Tem também um fator, um dado mais histórico, social, até religioso, né? A igreja também diminuiu a sua influência na sociedade, politicamente e socialmente, não digo da igreja, mas os dogmas mais tradicionais e rígidos da igreja perderam um pouco a sua influência e sua força nos últimos anos, assim, né? Isso não é uma crítica, é uma constatação, gostaria de deixar bem claro, né? Tem também uma acentuada busca pelo bem-estar individual, né? Isso é uma característica da nossa contemporaneidade. As pessoas estão muito preocupadas consigo mesmo, né? Poucos projetos compartilhados, né? Projetos profissionais e pessoais que não são em conjunto. E quando esses projetos eles não caminham de maneira paralela, né? Um se desenvolve mais que o outro, ou tomam estradas diferentes, a coisa complica, os conflitos começam a ficar mais evidentes e as situações podem também acabar em divórcio. Esse deve ser um dos grandes fatores de divórcio. São casais onde um dos cônjuges avança demais, tem características, tem estilo, tem cultura, mais que o outro, né? Isso acontece. Está se tornando muito comum, né? É verdade. E se o casal não é unido ou não conversa sobre isso, não planeja as coisas juntos, porque até dentro de um casal um pode se destacar mais que o outro, mas se esse projeto é compartilhado, se os dois estão de acordo com essa situação, né, não necessariamente o casamento entra em crise, né? Outro fator também importante na modernidade é a paternidade, né? A quantidade de casais que se divorciam quando tem o nascimento do filho ou a própria gravidez, durante a própria gravidez, também é um fator bastante relevante, né? Muitos homens ficam assustados com a paternidade, com a perda da atenção e do interesse da mulher e acabam tendo dificuldades de lidar com isso e saem de casa antes do filho nascer, ou quando o filho nasce começam as crises e brigas e daí acaba... É uma causa um pouco de egoísmo também, né? É o que eu estava dizendo, né? Na contemporaneidade nós vivemos numa sociedade infelizmente narcisista, né? Mais do que antes ou sempre foi assim? Antigamente era mais hipocrisia que sustentava as situações? Tem o fator da hipocrisia que a gente não pode desconsiderar, né? Mas nós estamos mais na sociedade do eu hoje em dia, né? Os valores da família, né, e da coletividade, eles estão um pouco... Sociedade do eu é uma definição interessante. Hedonismo. O hedonismo. Isso. Hedonismo é do prazer. Mas é muito disso, é muito disso. A perda do amor também é um fator importante, né? Nas causas de divórcio, eu diria que seria a principal a ser considerada. E os fatores inconscientes, eu que sou psicanalista, não posso deixar de falar deles, né? Os fatores inconscientes que determinam, seja a escolha de um cônjuge, de uma relação que já começa desajustada, ou até na situação que leva ao divórcio, né? Daqui a pouco vai continuar. Dr. Fernando Malheiros Filho é um homem extremamente entranhado nessa questão, porque, pelo que me consta, advoga no ramo de família há quase 30 anos. Ou mais. Porque eu conheço bem o seu pai, que era muito atuante, até fomos colegas de andar na galeria de Primo Beck muito tempo. Dr. Fernando Malheiros. Me lembro de ir lá no escritório há mais de 30 anos. Exatamente. Alguma causa, inclusive relacionada à separação. Exato. Eu comecei nessa área ainda antes de me formar no ano de 78. Então significa, fazendo as contas, 34 anos. 34 anos. Separou quanta gente já? Eu não tenho essa estatística, Lazia, mas algumas centenas. Centenas. Talvez mais de 1 milhar. Tá. É difícil saber. O tema, ele é necessariamente multidisciplinar e com uma complexidade imensa, porque nós estamos lidando com a base de tudo que nós depois vamos discutir em economia, política, enfim. Nós estamos lidando com o primeiro tijolinho da estrutura social.
Primeiro de tudo, esse número que se refere aos divórcios, ele tem uma razão bastante específica que já foi aqui tratado. Significa o seguinte, nós não estamos verificando uma imensa entropia social, as famílias estão se desfazendo mais. Primeiro, porque o que há agora, especialmente nos tabelionatos, não se faz mais a distinção entre separação e divórcio. As pessoas se divorciam e pronto. Então aquela demanda de separação hoje, está toda ela canalizada para os divórcios. Mas ainda há separação judicial. Tem alguns que defendem, a tese. Se o casal está em conflito, mas há problemas de partilha, de patrimônio, um quer e o outro não quer. Mas você pode fazer através do divórcio judicial. Né? Essa discussão pode ser direto. Pode ser no divórcio. A emenda constitucional 66 pode ser direto. Sim. A separação se daria proposta por alguém que, por confissão provavelmente religiosa, não quer a ruptura do vínculo conjugal. Porque a diferença técnica, e é quase que uma abstração, entre separação e divórcio, é que no primeiro caso o casamento não se desfaz. E no divórcio o casamento se desfaz. A aplicação prática. Se pode casar novamente, o divorciado e o separado não. Tá? Então, esses números não significam um imenso, 3 vezes, São Paulo, aumento da entropia da desfazimento de família. Até porque um dos fenômenos mais presentes hoje, e que também tem cobertura de tabelionato, é a união estável, que pode ser constituída em tabelionato, não precisa de juiz de paz, e pode ser dissolvida em tabelionato. Tá? E também pode ser dissolvida através do meio judicial. Isso não significa, Lazier, que nós não vivamos um momento socialmente muito peculiar e que por baixo dessas questões, desses números, estejam uma situação, eu não diria que nova, mas uma estrutura que nos obriga a uma reflexão muito profunda e uma dificuldade imensa de compreensão do fenômeno que nós vivemos. Porque está dito, né? Nós temos uma questão multidisciplinar com relação às razões pelas quais as pessoas se casam e não se dão bem no casamento. Tá? E todos os mecanismos de especulação, seja o religioso, o psicanalítico, o jurídico, o psicológico, o sociológico, tá? Histórico, antropológico, não conseguiu ainda compreender com exatidão esse fenômeno. Tá? O que parece haver, pelo menos é a minha conclusão, depois de quase 40 anos vendo casais se separar, é que nós temos uma inata, atávica, e aqui eu não tenho medo de ser polêmico, uma atávica inaptidão para o casamento. Tá? Isso de um modo geral? De um modo geral. O que acontece com o casamento em geral? Tá? E o que acontecia? Tá? Eu volto a insistir, não tenho medo de ser polêmico. Tá? Nós tínhamos mecanismos sociais de coerção à manutenção do casamento. Não preciso ir longe. Qualquer um de vocês vai dizer o mesmo que eu digo. Olha, uma mulher desquitada era um horror. Isso há 30 anos, até 40 anos atrás. Era um horror. Uma mãe solteira não se pensava. A família estava degradada. Meninas eram expulsas de casa por causa disso. Tá? A menina que perdia a virgindade... O Código Civil foi alterado muito recentemente, onde se revogou a disposição... hoje temos um outro código, né? Mas se revogou a disposição de que o marido poderia pedir a anulação do casamento quando a mulher não era virgem. Exatamente. Tá? Essa, claro, era uma disposição ainda do Código de 16, que por sua vez tinha raízes na legislação do século XIX, especialmente as ordenações filipinas. Os muçulmanos são até hoje assim. São, e aí nós estamos vivendo uma outra cultura. O que acontece? Acontece uma imensa, e eu acho que esse tema vai ter que ser expandido aqui, uma imensa descompressão jurídica e cultural. Onde a família, o casal, não tem mais uma obrigação jurídica e social de se manter juntos. E aí, né, os aspectos internos começam a falar muito mais alto. Tá? E as grandes incompatibilidades passam a predominar nesses relacionamentos. Eu vou dizer, em poucas palavras, eu sei que esse bloco é pequeno, em poucas palavras... O grande dilema que nós nos deparamos, e é um dilema que nos impõe a biologia. Ora, quando qualquer um de nós vai desenvolver uma atividade profissional, que é uma decisão importantíssima na sua vida, nós passamos por anos de treinamento, anos de formação, anos de preparação e experiência para nos tornarmos um profissional de elevada estatura e aí, efetivamente, começar a tomar decisões qualitativamente muito boas. Escolher um esposo ou uma esposa é uma tarefa muito mais difícil. E, no entanto, isso é imposto a jovens que não têm a menor condição de fazer.
E muito menos tiveram qualquer tipo de treinamento e formação para isso. Com isso eu digo muito. Vou lhe pedir para continuar nesse terreno. É por isso que também hoje os pais estão aceitando muito que os filhos convivam um tempo sem casar, para depois ver. A adolescência hoje tem dos 20 e poucos anos, né? Pois é. 20 e poucos quando é bom, né? Padre Atílio, num país religioso como o Brasil, e particularmente católico, não poderia faltar a palavra de um religioso, e principalmente um católico, porque afinal, aquela velha sentença, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Como é que o senhor encara esse descumprimento hoje tão dissipado, tão generalizado? Boa noite. Boa noite, Brasil. Boa noite para vocês e para quem nos acompanha. Bom, primeiro essa frase assim é uma frase meio mote, sabe? O que Deus uniu, quando é que nós vamos saber que realmente Deus uniu esse casal? Aí é que nós entramos numa questão que já foi colocada aqui de diferentes formas, né? A questão do amor. A questão do amor, um amor é compromisso, neste sentido. E foi colocado, eu acho que muito bem, que vivemos uma sociedade cada dia mais hedonistas, egocêntrica, narcisista, que parte e que ama a partir de si mesmo, e não a partir do outro. O amor divino, o amor de Deus, no Deus no qual eu acredito, é o amor que ama a partir do outro. Se coloca no lugar do outro, para a partir dali amar. E tudo nos compele, nos leva a amarmos a partir de nós, nossa realidade, nossos interesses, aquilo que nos dá simplesmente prazer, e a curto prazo, se possível, porque vivemos na época do descartável também, né? Então, além dos produtos que são feitos para serem descartáveis, chegamos ao nível de que as pessoas também são descartáveis. E aí as novelas, eu sou noveleiro, meu trabalho de acadêmico foi feito em cima de 2 novelas da Globo. Quais foram? Roque Santeiro e A Indomada. Eu fiz o meu trabalho de doutorado na USP, São Paulo. Mas eu queria ver a religiosidade que está embutida, como você diz, um país católico. Bem, cristão eu diria, né? Cristão. Porque hoje realmente católicos claro, são 50%, 60%. Todos, né? Claro, são todos cristãos, né? E então eu vejo novelas. As novelas, para mim, as novelas são um retrato da sociedade. Elas, de certa forma, mostram, nos colocam bem diante de nossa cara, com todas as... Muita erotização. Isso, tudo isso. Mas isso está presente nessa sociedade. Está ali. Mas inclusive isso, essa atual que estou não tem vendo. sido estimulado justamente. E nós, como montenegrinos, você não poderia, viu, como meu conterrâneo montenegrino, me tirar hoje à noite exatamente na última semana da novela, do Insensato Coração, e tem tudo a ver com o que nós estamos falando. É verdade. O coração realmente tem razões que a razão desconhece. E o coração também tem muito de cultural. Ele é impressionável também pelo seu meio, seu entorno social, cultural, religioso. Se você me perguntasse, Lazier, e o que a igreja diz? Bom, eu posso dizer, a igreja diz e vai dizer sempre. Ela vai sempre propor a utopia de um relacionamento, eu digo, a utopia de um relacionamento estável. Como utopia, como projeto, como proposta. Mas, inclusive, a igreja às vezes é mais fácil de declarar nulo. Ela não vai anular um casamento, mas declará-lo nulo, o que também às vezes é uma terminologia isso que tem acontecido muito? Bastante, em que se buscam as causas, há um tribunal eclesiástico que examina e que se chega à conclusão que, de fato, aquele casal não deveria ter casado porque havia dolo. Havia uma mentira no meio. Então vai declarar nulo aquele casamento. É um pouco mais complicado quando tem prova. Alguns anos atrás isso era muito raro. Era bastante complicado também. Mas isso... E a igreja partiu ao meio por causa de um rei que tentou declarar nulo o seu casamento. Isso é parte da história, né? Então eu vejo um pouquinho isso. Realmente nós estamos sendo estimulados a nos amarmos a nós mesmos e a partir de nós mesmos. E aí sim, tudo nos estimula, de certa forma, a nós realmente esse egocentrismo que se tornou compulsivo. E aí consumimos coisas e chegamos a consumir pessoas.
Inclusive a novela, que amanhã vai ter o seu apocalipse, né? Vamos descobrir quem matou quem matou a dona Norma, vamos descobrir isso, vamos saber isso. Ela exatamente num desses casamentos, a tal da Bibi, personagem Bibi, em que a prima dela, muito amiga, diz, não, casa com o seu pô aí, né? Tá certo, casa com ele, se não der certo, semana que vem você separa. Vejam, passa, mas é verdadeiro isso. É real, está, e se é colocado na novela é porque ela recolhe de fato uma realidade que está existente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta nesse particular, muito oportuna essas suas considerações e uma relação com as novelas, porque tem muita gente que diz no Brasil há muito tempo que são as novelas que concorrem para esta derrocada do casamento. Por suas considerações até agora, dá a entender que é o contrário, que as novelas refletem uma realidade. A realidade surgiu primeiro e estimulou as novelas. De certa forma, os folhetinhos, né, o folhetim novela, ela retrata, ela recolhe o que está presente nas relações da sociedade. Ela retrata e nos coloca. E nós, muitas vezes, e aí entra a tradicional família mineira que diz, mas não, isso não sou eu. Agora, se for honesta, aquilo que vocês falaram, se não for hipócrita, vai perceber que essas relações são reais, existem, se multiplicam na sociedade. Eu bato um pouco nessa tecla, viu, Lazi? De que, de fato, nós desaprendemos a amar o outro a partir do outro. A partir do que o outro é. Na sua próxima intervenção, vou lhe perguntar para saber por quê. Por que tomamos esse rumo? O que foi que aconteceu? Né? Aonde foi que nós erramos? Aonde que nós erramos? Se é que dá para perguntar. E aonde é que nós vamos parar? Daqui a pouquinho. Permito fazer um primeiro intervalo e estimulando os nossos telespectadores a opinarem por mensagens aqui para o conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @Conversa Cruzada. Pelo critério de cada convidado começa um bloco. Começou primeiro o Dr. Luiz Carlos Weismann, começamos o próximo pelo Dr. Fernando Malheiros Filho. Voltamos. Pode ser. Choque. Eu olho os personagens e identifico o personagem. Estamos voltando ao tema de hoje, que está focalizando o alto número de divórcios que vem acontecendo no Brasil. E que o Dr. Luiz Carlos Weismann, que é o presidente do Colégio Notarial do Brasil, há pouco definiu que é mais uma regularização do que dissoluções. Isto é, há uma demanda muito grande, tinha muita gente separada. Agora, como houve uma emenda constitucional que introduziu o divórcio rápido, muita gente acorreu ao cartório, não mais precisando ir a juízo, e ali resolveu a sua situação e vai casar de novo, etc. Agora, retomando esse assunto, doutor Fernando Malheiros Filho, e os jovens que estão se preparando a seu juízo, já que é um profundo conhecedor pela prática e pelos estudos, a perspectiva é de se incrementar cada vez mais esse fracasso de casamentos? Qual é a sua opinião? Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Por várias razões. É que a gente, às vezes, tem a sensação de que casamentos sempre foram assim. É que o nosso sempre foram diz respeito à geração a que nós pertencemos. Tá? Casamento não foi sempre assim. Tá? Se nós olharmos para a antiguidade, né, várias culturas, caldeus, babilônicos, os romanos também, tinham ritos de fertilidade, onde eles faziam com que os jovens acasalassem. Tinha as saturnálias em Roma Antiga. Nossas tribos, povos indígenas? Sim, também, até né? hoje. Claro. Então, assim, no direito romano nós tínhamos uma família muito engessada pelo paterfamilias e a sexualidade era uma coisa livre e os parâmetros eram diferentes. Na Idade Média nós vamos ter, especialmente na Baixa Idade Média, nós vamos ter uma população predominantemente camponesa, com baixíssima escolaridade e com baixíssima expectativa de vida. Não se podia imaginar que alguém que no meio do campo, um camponês europeu, fosse encontrar uma mulher, vivendo ele no máximo 30 anos de vida e fosse se casar e divorciar várias vezes. Ele nem teria condições existenciais de encontrar uma outra mulher. Não tinha tempo. Ele tinha que trabalhar só para comer, para viver. Este fenômeno de família nuclear que nós vivemos hoje, ele começa a aparecer no final do século XIX muito timidamente com a Revolução Industrial.
Quer dizer, pessoas confinadas, né, em pequenos espaços, tá? Vai acontecer no processo de urbanização dos países europeus, depois no Brasil, mas que tinham preocupações exclusivamente de sobrevivência. Nós sabemos que as leis trabalhistas, por exemplo, surgiram da crueldade da Revolução Industrial. Pessoas que não faziam outra coisa a não ser trabalhar e que iam viver até 40 anos. A expectativa de vida no Brasil, no final do século XIX, era 40 anos. Tá? Significa, era uma vida que mal cabia um casamento. Entramos no século XX, tá? E os padrões começam a se alterar paulatinamente. Tá? Se mantém um padrão, e aí porque a gente tem essa sensação de que sempre foi assim, um padrão com grande influência religiosa. Veja, o Brasil, o Estado brasileiro se transformou, ficou laico, quer dizer, se separou da igreja, Estado e igreja, só com a República, né? 1891. E ali é que vai surgir o casamento civil. Tá? E o que, inclusive, isso gerou, se diz em algumas interpretações históricas, a revolta de Canudos, a Guerra de Canudos. O que vai acontecer? No pós-guerra, quando as mulheres saem de casa para trabalhar, começa a haver uma chamada revolução sexual, nós vamos dar impulso a uma nova modalidade de relação interfamiliar. A autoridade do pai e a autoridade do pater familias, que de alguma maneira nós importamos do direito ramo, desaparece. E esta família sobreviveu durante o século XIX e o século XX em cima da autoridade do pai, bem ou mal exercida. Tá? E o que acontece com a descompressão dessas normas é justamente a incapacidade que nós temos de conviver, né, harmonicamente, né, exclusivamente com base nos alegados afetos, no alegado amor, que isso é uma figura, para mim, difícil de compreender. Amor de duas pessoas que aos 18 anos se conhecem para casar é uma categoria que eu realmente não conheço. E quando são mais maduros e que casam pela segunda ou terceira vez, é mais possível haver esse afeto? Estatisticamente, eles podem ter mais chance, mas não significa que vão conseguir. A questão é mais complexa, é bem mais complexa. A questão é se essas pessoas, né, conseguem efetivamente fazer uma eleição prolongada. Os chineses já diziam, né, machistamente, se você quer casar, escolha uma mulher com quem você possa conversar. Tá? O que acontece? Tá? Além desses aspectos todos de descompressão, de normas que não existem mais, no sentido de estabelecer uma autoridade, e eu tampouco estou dizendo que essa autoridade ou autoritarismo era boa. Tá? Nós vamos ter um outro advento, numa sociedade concorrencial, tá? de grande pressão econômica e de concorrência, e o surgimento, e aí, doutor? Né? Porque essa é a minha fonte, a minha amostragem de trabalho, e o surgimento, né, muito frequente da doença mental, que em estruturas mais estáveis ela não se manifestava. E inclusive hoje com os mecanismos de diagnóstico. Né? Tá? Ninguém tolera ficar vivendo uma vida inteira com um bipolar, com quem tem transtorno de humor, com borderline. Tá? E o grande número de incidência desses casos assusta, tá, nas famílias. Porque até 50 anos atrás, tivéssemos uma pessoa neurastênica, ela ia ser isolada pela família, ia ser tratada como algo diferente. Tá? Na família nuclear, no nosso modelo de convivência, com regras, né, que são muito largas em termos de autoridade, é impossível conviver. O doutor Fernando está entrando na sua área, doutor Leonardo de la Páscoa, que é psicólogo, e na continuidade dessas considerações, que é o seu ramo, eu gostaria de ouvir também se hoje, tendo mais longevidade as pessoas, se isto vai permitir, vai provocar mais separações, inclusive, isto é, mais de uma separação de um mesmo caso, de uma pessoa, isto é, que chegue a um divórcio, a 2 divórcios, ou a 3 divórcios, se isso está por acontecer. É possível, né? Tu queres saber, Lazier, qual será o resultado disso, onde é que nós vamos chegar, né? Não, porque lembrou bem o doutor Fernando a pouca duração de vida que se tinha até um certo tempo. Não havia nem tempo para separar, porque a
morte era mais rápida, era mais... E a doença também. E a doença? O doutor Fernando tenta explicar esses fenômenos hoje em dia com dados concretos, objetivos e tal. E isso, realmente eles explicam parcialmente, né, O os senhor vai para o fenômenos. subjetivismo. E nós temos que ir para o fator social também, né? Eu acho que nós podemos pegar, para começar a falar sobre isso, o termo que o Luiz Carlos utilizou antes, né? Demanda reprimida. Nós somos herdeiros de uma sociedade muito reprimida, sexualmente e individualmente, né? Com 68, a sociedade começa a mudar um pouco, entra em crise. E a crise perdura até hoje, do meu ponto de vista. Acredito que nós estamos agora numa outra face. Nós estamos na decadência do sistema capitalista, onde entra aí também a decadência da sociedade de consumo, onde entra também essas questões que são refletidas no casamento. Como o padre... A decadência da sociedade de consumo, mas não é exatamente o contrário que estamos vivendo, uma sociedade extremamente consumista. Sim, mas acontece que essa sociedade já começa a entrar em crise, já visto o que está acontecendo com os Estados Unidos, com a Europa, com todo esse sistema econômico que está entrando em colapso. Mas, em compensação, né, estão surgindo os famosos emergentes. Hoje o mundo econômico está se transferindo para a Ásia. Sim. De grande desenvolvimento da Coreia, da Índia, da China, da Indonésia, e aqui na América o Brasil está tomando um lugar destacado. E depois esse colapso da sociedade capitalista já foi anunciado 50 mil vezes. Né? E eu acho que nós vamos continuar consumindo. A questão é a de compreensão. Que nós não vamos continuar, e vamos continuar produzindo para consumir. Não é isso, é que nossa sociedade tem que começar a ver como lidar com as questões. Por exemplo, deixamos o comunismo de lado, assumimos uma sociedade mais capitalista, achando que isso ia resolver todos os problemas da humanidade. Estamos vendo que não é assim. Eu acho que não, eu acho que nós fizemos isso por falta de alternativa. Não, sim, também tem isso. E não é havia por isso que nós nos modo. encontramos hoje em dia nessa situação, onde não sabemos se a família está em crise ou se está com uma configuração diferente, moderna, onde filhos de um casamento e de um novo casamento convivem juntos, essas famílias mistas, a configuração familiar modificou muito, né? As relações extraconjugais, elas são mais... Aí o senhor está despertando para um assunto interessante. O censo que foi dado a público agora em novembro passado revela, 10 anos depois do censo anterior, que a população brasileira ingressou em grande número na classe média. Sim. Na classe média. Inclusive estabelece até um percentual. 49% dos brasileiros estão hoje na chamada classe C, que é aqueles que têm remuneração dos R$ 1.500 aos R$ 5.100. 49%. Isso equivale a 93 milhões de brasileiros. É a metade da população brasileira está aqui nessa classe. E é gente que passou a poder comprar um automóvel, modesto, mas já tem automóvel. Mudou a geometria, não é mais um triângulo. Pessoas que passaram a poder viajar de avião. E quem sabe, dentro desse novo status, também contraíram aquela possibilidade que antes apenas os mais aquinhoados tinham, era de separar e casar de novo. E muitas pessoas, em função até desta ascensão, mudam muito de comportamento, né, dentro da família. E daí fica muito difícil para o outro cônjuge poder conviver com esta mudança. Né? Por exemplo, o modelo do cinquentão que começa a ter um comportamento mais adolescente. Né? Isso gera uma série de problemas e dificuldades. Aquele que consegue ter mais acesso aos bens de consumo, isso mexe com a cabeça das pessoas. E a ascensão da mulher... Também. A chamada emancipação, né? Exatamente, muitas vezes ganhando mais do que o próprio marido também, às vezes acaba E as mulheres hoje entrando em tudo que é atividade que antes eram privativas do homem. Exatamente. E quando a gente fala dessa questão de, por exemplo, as mulheres não querem mais um homem que mantenha, né, um pater-família e tal, nós temos que ter cuidado e ver aonde isso se encontra, esse fenômeno. Porque se nós vamos nas classes menos favorecidas, muitas mulheres sustentam a família, tocam a criação dos filhos sozinhas e tal, mas a maioria delas, eu posso dizer, né, não posso dizer todas, mas a maioria delas busca, sim, um homem que
possa ajudar, que possa bancar, que possa manter, né? Então nós temos que ver o fenômeno de uma forma mais abrangente e aonde ele se encontra, né? Generalizar totalmente. O grande problema, é que assim, a gente, para tentar resolver um problema dessa complexidade, acaba apelando para simplificações. E justamente o discurso do Leonardo, isso, diz que nós temos muitas variáveis em jogo e alguns paradoxos, né, que nós temos que nos defrontar. Se nós não formos realmente refletir a respeito disso, estudar isso, dificilmente nós vamos ter uma solução, mesmo passadas gerações. Vou citar um exemplo, né? Nós vimos essa descompressão, a autoridade do pai desapareceu, e hoje que nós estamos carentes é justamente desse pai que imponha regras. Nós sabemos psicanaliticamente que é o pai, aquele que o homem, a pessoa dos interditos. A mãe tem uma outra função. E dificilmente nós vamos mudar esse perfil, esse atavismo que nos habita em centenas de gerações. Isso eu vou lhe pedir para falar no próximo bloco. Esse enfraquecimento da autoridade do pai, alega-se muito hoje, é uma das causas das graves crises brasileiras, da que corrupção, inclusive degenera para a corrupção. Exato, da droga. Deixa eu fazer um intervalo para ouvir o Padre Atílio e o Dr. Luiz Carlos, que não falaram nesse bloco, sobre esse tema que hoje escolheu o Conversas Cruzadas para debater, em razão desse número impressionante que os jornais vêm divulgando, da duplicação ou triplicação do número de divórcios nesta recente primeira metade do ano em relação ao ano passado. Voltamos. Como instituição, seria uma contradição, né? Estamos voltando com o nosso tema de hoje, um tema diverso na relação com aquilo que vem sendo constantemente abordado aqui no programa, que é a respeito da política, da corrupção. Falar em corrupção, ontem à noite fizemos aqui um debate e o doutor André Arndt, que era um dos participantes, o professor em marketing, previu que em 2 semanas o ministro da Agricultura caía. Não precisou 24 horas. Não deu 24 horas. Caiu agora hoje, de manhã. Wagner Rossi É a notícia da noite. é o 4º ministro que cai em 8 meses do governo Dilma. E talvez venha mais, né? Bom, mas foi o tema de ontem, o tema para os próximos dias. Vamos voltar hoje ao divórcio. Não o divórcio dos ministros com o governo, o divórcio dos casais, que vem se multiplicando de uma maneira impressionante. E no intervalo agora, Padre Atílio Hartmann, um aspecto que eu gostaria de reavivar agora aqui dentro do programa. A Igreja Católica, que aumentou o número de nulidades, de reconhecimento de casamentos nulos, numa particularidade continua conservadora e inflexível. Católicos que se separam não têm mais as consagrações religiosas. Não haveria um segundo casamento religioso. E nem mesmo podem tomar a comunhão. Isso. Então, o que é a norma oficial é essa. Podem participar da Eucaristia, podem participar da missa, mas não poderiam comungar. Porque a explicação é essa. Não estariam em plena comunhão com o ensinamento da Igreja. É uma disciplina. Isso não concorre para afastar mais católicos? Pois é, né? Não sei. Bom, também não tenho estatística nesse sentido, né? Mas voltemos aos divórcios. Voltemos aos divórcios é ótimo, né? Bom, e a pergunta qual é? É como se vê a Igreja Católica. O senhor há pouco propôs que se usasse aqui mais a expressão cristão, que de fato é muito mais adequado. Se falamos em termos de Brasil... Mas como o Brasil era mais dominado pelos católicos, e hoje já se tem dúvida, né? Parece que houve um grande crescimento de outras denominações religiosas. Então, o senhor acha que o catolicismo, em razão desta evolução de costumes, especialmente nesta área do relacionamento conjugal, a Igreja não tem perdido espaço também? É possível. Mas, eu repito, como instituição, ela tem que ter uma coerência interna no seu discurso e na sua prática. Agora, na prática, no
relacionamento, aí há um acolhimento maior. Eu sinto que não há essa rigidez tão forte. Então, inclusive, eu conheço colegas no sacerdócio que, se alguém se percebem, se entram, digamos, alguém, uma das partes, a esposa ou o esposo que se separaram, etc., em que ele vê honestamente que essa pessoa não é a culpada nessa separação, porque muitas vezes tem uma parte que é a mais culpada. Então, ela, inclusive, diz, olha, vá comungar de uma maneira discreta, porque, por enquanto, a igreja não reconhece oficialmente. Então, é uma orientação que se pode dar a nível pessoal. Mas, oficialmente, ela sempre vai dizer que, de público, porque também tem um outro lado. Eu vou mostrar para essa instituição chamada Igreja Católica Apostólica Romana que eu vou comungar. E aí cria uma situação de constrangimento também para quem está presidindo a celebração. Sacerdote. Perfeito. Há pouco disse o doutor Fernando Malheiros Filho que não é crível que jovens de 18, 19, 20 anos estejam preparados para o casamento. Bom, e há uma versão que hoje preconiza que convém que os jovens tenham uma convivência preliminar, preparatória, experimental, antes do casamento. Ora, e aí eu lhe pergunto, como é que então a igreja encara hoje aquele velho dogma, ou então aquele pressuposto de que a menina deveria preservar a virgindade para o casamento? O jovem deve se manter abstinente até o casamento. Isso continua valendo? Continua valendo como princípio, né? Mas na não prática, como prática. Eu de vez em quando brinco, olho para o meu quadro familiar, né? Nós somos 11 irmãos, 7 religiosos, né? O que é realmente... 7 religiosos? Somos 2 jesuítas e 5 irmãs que são freiras, são 5 religiosas, né? Então, nossos pais, né? Todos os filhos que vinham, né? Vinham bem, né? Inclusive aquelas famosas frases, cada filho traz um pão debaixo do braço, enfim, é tudo isso, né? Os meus irmãos, porque 4 são normais, né? 7 são religiosos e 4 são normais, casados, filhos, enfim. Os anormais são... Para garantir... Não, são paranormais, hein? Ao lado da normalidade, o que é diferente, né? Garante o futuro da pátria, né? Então, eles também têm 1 filho, 2 filhos. Minha irmã tem 4, meio assim, por acidente de percurso. E aí, quando eu digo, e os meus sobrinhos, e deixo os 3 pontos assim, né? Então, o meu próprio quadro familiar, eu sinto essa diferenciação em termos das relações. Tenho um sobrinho que tem 2 filhos, vou casar agora o 2º filho, eles não são casados, e tem 2 filhos, e é meu sobrinho. E realmente a gente aceita, acolhe isso, por isso que eu acentuo de novo esse amar o outro a partir do outro. Até onde eu posso penetrar no mistério da pessoa humana que está diante de mim. É isso que é muito difícil. Quem me dá o direito de julgar que alguém está em pecado? É muito complexo isso para que eu, como padre, possa dizer, você está em pecado. O que sei eu nesse sentido? Até que ponto eu posso penetrar no mistério da pessoa humana? E aí eu volto para o meu guru maior, que se chama Jesus, filho de Maria, 2000 anos, etc. E que era muito elástico, muito nesse sentido, sabe? Especialmente nessa área das relações, tinha uma magnitude muito grande. Por quê? Ele amava as pessoas a partir da realidade das pessoas. Se nós tomamos a mulher adúltera, que é um dos episódios famosos da Bíblia, né? Que ele começa a escrever na areia. Aliás, não escreveu nada. E quando escreveu na areia, né? E então, de repente, todo mundo falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que ele estava dizendo, em outras palavras? Nem eu, que poderia até, em tese, julgar essa mulher. Segundo a lei, eles lembraram a Jesus nisso. A lei manda que se apedreje 10 mulheres, né? E tu, o que dizes? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quer dizer, o que ele fez? Para que eles que estavam em volta olhassem para dentro de si. Para ver se eles tinham, digamos, autoridade moral para julgar e condenar e matar alguém. Esse seu pronunciamento leva a uma curiosidade. Se hoje chegar ao confessionário e o senhor estiver confessando, ele disser, padre, eu pequei e os meus pecados são os seguintes, o senhor seria capaz de dizer assim, olha, eu tenho dúvida que se o senhor está me dizendo é pecado. Aí
Sim, realmente. Muitas vezes, olha, eu tenho tido muitas confissões. Antes de dar a absolvição, não, certamente. Vai embora que tu não tem pecado nenhum. Eu digo, olha, eu te dou uma bênção e vai em paz, minha filha, assim, meu tá filho. bom assim. Não, porque realmente não tem o que chamam de matéria, internamente chamam de matéria para o pecado. Sabe, são coisas tão simples. E depois, então nós não podemos dizer se alguém mata alguém que isso é pecado. Não, poderá estar na lei, contra a lei. Depende. E aí é que está, ou depende, né? De onde vem essa pessoa? Que chances ela teve na vida para chegar a uma situação de limite? Se é um assaltante que mata para roubar, aí muda de figura. Então, legítima defesa. Até isso, legítima defesa. Não, mas eu gosto muito de ouvir esse discurso. Deixa eu ouvir primeiro aqui, pela ordem, o nosso Luiz Carlos Weismann, que é do Colégio Notarial e que não é um homem que apenas se restringe a esse trabalho lá no cartório. Ele tem uma visão de tudo isso. Pode contribuir. Claro, Lazer, ouvindo todos os senhores aqui, chama atenção aquilo que chega lá para nós. Que quando chega lá, a situação está consolidada. Mas falou o doutor Fernando a respeito da união estável, né? E realmente nós estamos falando aqui um aumento do divórcio, ou pelo menos percentualmente ali a estatística apresenta isso. Mas sabe-se que, uma vez que não existe mais separação, aquilo que era separação, nós tínhamos separação e divórcio. Acabou a separação, virou tudo em divórcio. Então não aumentou, por isso também, obviamente. Mas é impressionante, senhores. Agora, o outro lado, não o desfazimento, e sim a constituição de família informal da união estável, já prevista lá na Constituição e muito mais depois do Código Civil anterior. É impressionante, isso é diariamente, não é um dia e o outro, é diariamente casais nos tabelionatos fazendo a escritura declaratória de união estável. E também por uma facilitação. E é isso que eu vejo. Qual é o regime de bens que eles adotam na maior parte das vezes? A grande maioria, mesmo do casamento, que é a comunhão parcial de bens. Parcial. A parcial de bens, a grande maioria, hoje eu acho 80%, 90% dos casamentos também. Né? Hoje é parcial de bens. E o que a gente está vendo é isso, um grande número de pessoas que não formalizam a sua união via casamento, né? E sim uma união estável. E o que a gente nota, e eu estou falando lá na área mais jurídica e mais direta do que acontece no dia a dia, que o pessoal, por essa facilitação, acha mais simples e mais barato fazer aquilo e traz a ideia na união estável que o desfazimento é mais simples. E era. Só que aí o pessoal, agora o divórcio não vai banalizar o casamento? Isso se discutiu em julho do ano passado. O pessoal tem chegado. Eu posso me enganar, eu tenho dito desde então que eu acho que vai ser o contrário. Eu assino embaixo. Eu acho que a formalização dos casamentos deve aumentar em razão da facilidade em desfazê-lo. Não que necessariamente vai se casar pensando nisso. É bem razoável o raciocínio. Uma coisa que me chama a atenção, e a gente está vendo, se discutindo aqui, eu me lembrei de um detalhe que desde 2007 nós passamos a fazer as separações de divórcio e passamos a fazer também as escrituras de restabelecimento de sociedade conjugal. Ou seja, aqueles que se separaram, não estavam divorciados, pode restabelecer a sociedade. Eu, pessoalmente, senhores, não é da minha área, me chamam muito a atenção. Mas quem é que restabelece, separa e depois volta a restabelecer a sociedade? Mas é muito mais frequente do que eu imaginava. Claro, não é grande número. Mas me surpreendeu que a gente passou a acontecer de vez em quando o casal, sei lá, separamos há 2, 3 anos, viemos aqui agora. Eu particularmente conheço um médico muito conhecido em Porto Alegre, esteve separado por 10 anos e agora há bem pouco tempo fez uma festa no Plaza São Rafael, talvez esteja nos assistindo, e restabeleceu o casamento. Eu tenho um grande amigo que se divorciou e casou de novo com a mesma mulher. Isso sim. Sim, esse caso aqui. Não, aí é diferente, ele restabeleceu a sociedade conjugal. Sim. Não, o que eu estou falando é que eles não chegam a se divorciar, são as separações. Agora, há casos de pessoas que se divorciam e casam novamente. É um novo casamento, né? Mesmo casal. Novo casamento, isso sim.
Um novo né? casamento. Mas chama a atenção que isso acontece. Não, é o caso que eu quis dizer. Um casal que se divorciou há 10 anos e agora, há poucos meses, casou de novo. É o novo casamento. um novo casamento. Nesse caso, assim, até eu poderia usar uma frase da minha avó de 82 anos, que está nos assistindo agora, dona Elza. Né? Ela diz assim... Qual o nome dela? Elza Salomone. Ela diz assim, para as mulheres e tal, quando conversam com ela, que é uma senhora que escuta bastante as pessoas, ruim sem ele, pior sem ruim com ele, pior sem ele. Né? Mas essas situações acontecem muito, né? Das pessoas realmente reavaliarem um pouco, tem uma ilusão em relação ao divórcio, né? Muitas situações as pessoas acham que divorciando vão resolver todos os seus problemas, vão viver coisas que não viveram e a realidade após o divórcio é diferente. O que me preocupou um pouquinho, quando se fala em restabelecimento, é aquele que separou, não desfez o vínculo, como disse o doutor lá no início, não desfaz o vínculo matrimonial, tanto que não pode casar, se restabelece. Mas nos aconteceu agora, recentemente, um casal se divorciou, 2, 3 meses depois voltaram, nós queremos desfazer o divórcio. Bom, agora não há o que fazer, só casando novamente. Então, isso acabou me preocupando se isso ia generalizar, mas realmente foi um caso isso faz parte da dinâmica. Fazer um intervalo e começar pelo psicólogo Leonardo Della Páscoa, sobre esse tema curioso que vem impressionando pelo elevado número de divórcios que vem acontecendo no Brasil, em parte, já explicado aqui, em razão da vigência. Quando é que entrou em vigor a emenda 66? Foi 10 de julho de 2010. 14 de julho de 2010. Então fez um ano agora. Um ano. Perfeito. E pelas razões já expostas aqui, facilidade legal, busca de um bem-estar individual, disse aqui o doutor Luiz Carlos Weismann, um se desenvolve mais que os outros, a paternidade, a sociedade do eu, que foi seu argumento, a sociedade do eu, e fatores inconscientes, etc. E o nosso telespectador continua opinando pelo conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada. Voltamos. Estamos aqui hoje discutindo o altíssimo número de divórcios que vem ocorrendo no Brasil. Mencionamos na abertura do programa que em Brasília e em Porto Alegre houve a duplicação de divórcios. Na primeira metade deste ano, de janeiro até começo de julho, o dobro em relação à primeira metade do ano passado, quando em julho entrou em vigor a emenda 66 que criou o divórcio rápido. E em São Paulo, triplicaram os divórcios na comparação dos mesmos períodos. Então, quem não pôde dizer o que pretendia até agora é a oportunidade. Começando pelo psicólogo, presidente da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, doutor Leonardo Della Páscoa, o que faltou dizer? Eu gostaria de retomar a ideia do doutor Fernando, né, sobre que o casamento e a monogamia não é algo natural. Apesar de eu concordar dessa afirmativa, né, eu acredito no casamento. Né? Acho que nós temos que, como a gente falava do capitalismo e tal, né, nós também temos que pensar isso dentro do núcleo familiar. Né? Não temos uma outra alternativa ainda melhor do que o casamento para a constituição de família, a reprodução de espécie e tudo mais. Né? A questão é que em algumas famílias é melhor, até para os próprios filhos e para o casal, realmente tomarem estradas diferentes. Eu tenho casos assim no consultório, né, que as pessoas ficam dentro do casamento com a ideia, por causa dos filhos, e a própria vida pessoal e os objetivos, o próprio casamento está completamente fracassado e enterrado. Então, nesses casos, até para os próprios filhos, é mais salutar, mais adequado o rompimento da relação, dentro de um certo companheirismo, né? Eu digo, não aquelas situações onde os pais não conversam mais entre si, onde um fala mal do outro e tal, não é disso que eu estou falando. Estou falando daquelas situações mais amigáveis, conciliadas e tudo mais, né?
acho que a gente tem que reforçar e falar mais de alguns valores que nós perdemos com a questão da sociedade hedonista e a sociedade do eu, como o amor, a lealdade, o companheirismo, né, a compreensão, que é muito importante dentro do relacionamento. Se a gente não compreende o outro, se a gente não até abdica de algumas E a atração questões, sexual que não foi tocada até agora, entra em que proporção? ela é fundamental. É fundamental. Sim. Não tem sido uma das grandes causas das separações também, a perda de atração, de interesse sexual? Isso também acontece quando a união se dá só por causa deste fator, né? Ou predominantemente só este fator. Mas o sexo, ele é fundamental para qualquer relação. O casamento é muito complicado a gente pensar que um casamento possa sobreviver sem a relação sexual, né? A alegria de viver, né? O respeito mútuo, a convivência, todos esses fatores são importantes para a relação, mas se não tem atração sexual, realmente fica complicado. Mais ainda numa sociedade narcisista como a nossa, onde a busca de prazer é uma prerrogativa, né? É um objetivo constante. Então, acho que a gente tem que pensar mais nessa questão. A gente fala muito de divórcio e muito de separação. Eu já fui em alguns programas falar sobre isso, em função da novidade disso. Mas a gente tem que falar mais também da importância do casamento, né, Lazier? Os casais têm educação sexual para o casamento? Estão preparados para saberem garantir um casamento com base na sexualidade? Aí é uma coisa difícil de afirmar, tem ou não tem. Digamos que comparando ao período dos meus pais, das minhas avós, sim, tem um incremento e um conhecimento maior, digamos, mais abrangente. Contudo, os casamentos duravam mais naquela época. Bom, aí o senhor abre para outra questão, né? Que seria variáveis, né? Precisaria um outro programa para falar sobre isso também. Porém, a gente percebe que tem muitos jovens que têm uma ignorância e um não conhecimento da sexualidade e das questões sexuais impressionante. Tem uma boa parcela da população jovem. Seu juízo deveria ser ensinado nas escolas? Ainda é um tabu a questão da educação sexual. Porque os pais poucos estão preparados para isso, né? Os pais e os próprios professores, né? Até no quadro das escolas, assim, falta profissionais psicólogos nas escolas públicas, por exemplo, inexiste esse profissional, e daí quem é que vai falar sobre isso? E quando tem uma aula sobre isso, ela é mais do ponto de vista biológico, mais ou menos como nós devemos ter aprendido no colégio, né? Eu e tu, eu não sei, Lazier, mas deve ser por aí também, né? Foi. Eu me lembro que eu estudei em colégio marista, que conheceu também o padre Atílio. Eu me lembro que tinha um ou dois irmãos maristas que, uma vez por semana, eles davam instruções para o casamento sob o ponto de vista da sexualidade. Doutor Fernando Malheiros Filho, que é um especialista em direito de família. Lazier, eu diria o seguinte, evidentemente, não há alternativa hoje conhecida, já se pensou em muitas, né? Modelos de radicalização, de extinção da família, de eugenia, né? Até o nazismo pretendeu fazer uma coisa forçada, o comunismo soviético também, nada disso funcionou. Um modelo de família que não foi uma construção idealizada, mas foi uma construção natural e de casamento, provavelmente vai ser o modelo que nós vamos utilizar nas próximas gerações. O importante, e quando eu me refiro às grandes dificuldades, eu me refiro do seu ponto de vista de constatação, não de que eu entenda que ele deva desaparecer. Tá? A questão é que há muitos elementos que conspiram contra o êxito do modelo, e cada vez mais. Veja, por exemplo, a questão da sexualidade, não se falou aqui, mas se sabe por estudos que há um decaimento da sexualidade, ainda em casais jovens, à medida que o relacionamento avança. Quando avança? Avança. Por quê? Porque eles cumprem o seu papel atávico e biológico de gerar filhos. Tá? E há estudos que falam sobre uma curva de hormônios a respeito disso. E que também há mecanismos, né, de proliferação genética que nós somos dotados ainda, estamos de regras de 50 mil anos, que nós não conseguimos mudar pela seleção natural em menos de 100. Como, por exemplo, o ímpeto masculino de disseminar sua carga genética em várias fêmeas.
o que gera adultérios, enfim, dificuldades. Uma telespectadora ainda falou a respeito disso. Então, é importante que quando nós nos debrucemos diante de um fenômeno dessa magnitude, dessa importância para todos nós, que nós tenhamos clareza a respeito da sua complexidade e dos paradoxos que isso envolve. Eu vinha falando a respeito da figura do pai. Quer dizer, uma das questões, um dos nortes, uma das regras que entrou em desuso, na medida em que a família se transformou mais liberal, de que todos os membros da família passaram a ter, diríamos assim, o mesmo status, é acabar com a autoridade paterna. Até porque ela era exercida de forma truculenta e autoritária. E não havia por que mulheres ficarem em casa apanhando do marido. No entanto, essa perda da figura paterna não se deu exclusivamente para superar esses problemas que existiam, mas se deu no sentido integral. Os homens se demitiram de ser pais. Não impõem mais regras. Não impõem mais limitações. E todo mundo acha que roubar, que se corromper, que tomar droga, é uma coisa boa, natural. Resposta no hedonismo. Não há mais esse mecanismo de coerção que o pai exercia. Então nós estamos diante de um paradoxo. A família autoritária não servia, mas a família sem autoridade aparentemente também não serve. Então, se nós queremos de alguma maneira avançar nesse debate e esclarecer quem está nos ouvindo, é mostrar para eles que este é um fenômeno de grande complexidade, do qual nós não devemos nos demitir, quando houver uma reflexão. E de alguma maneira, nos afastarmos daqueles lugares comuns. Porque perspectivas machistas, posições extremadamente feministas, que são, na verdade, mecanismos de proteção contra essa imensa complexidade que nós não temos condições, por enquanto, de enfrentar. Padre e jornalista Atílio, conclusões. Bom, essa é apenas mais uma palavra. Não é a palavra conclusiva, nós vimos aqui. É apenas mais um encontro, mais alguns elementos que se colocam aí. Vejam, o que foi colocado aí me parece importante, no sentido de que, em geral, nós não somos preparados, não digo nem para o casamento, para uma relação estável, uma relação que perdure, e que perdure ao longo da jornada da vida. Então não há, em geral, assim, você deu o exemplo do colégio maristas, em geral também os colégios particulares têm alguma maneira. A igreja, de alguma maneira, ela quer fazer isso quando instituiu os cursos de noivos, que são de algum tempo. Ainda não existe ou não existe? E não, exatamente, aí é que está uma dimensão, ela exige o curso de noivo para o casamento. Eu sou ainda o padre que chamam de casamenteiro. Aliás, eu abençoei o casamento do seu irmão, né? Do Lupe. Do Lupe? Foi. E, eu trabalhava na TV Difusora, a gente trabalhou junto lá, exatamente. Saudosa memória, o irmão que eu perdi. Sim, né? eu sei. Então, quase todos os sábados são matrimônios que eu abençoo. Então, eu acredito nessa relação chamada matrimonial como ainda o melhor espaço para, não só para os filhos, para uma felicidade numa relação. Ainda acredito que é o melhor espaço, o melhor lugar para se relacionar. O que eu sinto também é uma banalização da sexualidade, quase uma robotização. Eu preciso fazer sexo quando eu chego aos 13, 14 anos, porque a sociedade, o entorno me impulsiona fortemente a que eu tenha. Então eu sou babaca se eu chego aos 17, 18 anos, a mulher diz, não, sou virgem aos 18 anos, isso inclusive alguns dizem que é falta de higiene. Já também se ouve por aí, né? Então tem tudo isso que também estimula a ter uma relação sem ter de fato, sem ver nisso algo que tenha um sentido mais profundo. Um sentido de estabilidade, de algo onde eu sinta um prazer verdadeiro. E o prazer verdadeiro é aquele que me realiza como pessoa. Não apenas porque... Com o outro, isso, no encontro com o outro. Não porque me dizem de fora, seja uma instituição religiosa, seja a sociedade, seja os meios de comunicação, porque me dizem que eu tenho que agir assim. Ou o meu grupo, a minha tribo, onde eu livremente realmente me relaciono com alguém. E aí nós temos que ler de novo o Pequeno Príncipe. Foi o tempo que perdeste com a tua rosa que fez a tua rosa tão importante, única,
tão única. E eu acho que eu queria terminar com o Pequeno Príncipe, nem com a Bíblia, porque eu fiz uma citação da Bíblia. Sabe, eu acho que essa obra tão pequena, em si, é uma obra pequena, que de vez em quando é preciso ler de novo para resgatar o que as pessoas, é humano. no nosso tempo de jovem, todo mundo era obrigado a ler. Mas isso há 50 anos, 40 anos atrás. Hoje ainda se lê o Pequeno Príncipe? Se lê ainda, como eu tenho uma livraria, é um dos livros que ainda se vendem hoje. E em cada um das minhas bênçãos matrimoniais, eu cito o Pequeno Príncipe, uma ou outra passagem, né? Aquele diálogo da raposa com o Pequeno Príncipe, que é exatamente... Então, ali está, de uma outra maneira poética, aquilo que faz com que uma relação tenha condições de se tornar definitiva. De se tornar definitiva não como imposição de fora. É isso que me preocupa. Mas uma relação que venha de dentro. E volto àquilo que eu dizia no início. Nós temos que aprender a amar o outro a partir do outro e não de minhas necessidades e do meu eu. É o grande ideal que tem sido muito esquecido. É uma utopia? Sim, é uma utopia. Mas ai da humanidade se perder a utopia. Há muitos casos. Mas se realizam. Sim. É uma utopia possível. E tem se ouvido muito constantemente, 10% dos casamentos dão certo, 10%, que é muito pouco, exatamente porque um pensa no bem-estar do outro. A partir do outro, do bem-estar do outro, é claro. Mas é um percentual pequeno. Luiz Carlos Weismann, presidente do Colégio Notarial do Brasil, um homem que conhece as estatísticas, mas que conhece a vida também. Né? Até porque eu estou casado há 28 anos. Olha, com a mesma. Olha, bem casado. Isso é quase um milagre. Creio que esteja nesse 10%, inclusive. Parabéns. Mas realmente isso, em razão porque essa era uma atividade que nós não tínhamos tão próxima de nós, tabelinhas de notas. Né? Porque essa questão de família, ela passava à margem, era... A partir de 2007 vocês 2007, exato, era muito ligado, obviamente, ao judiciário para nós lá, obviamente, algumas coisas que passavam, mas me chama a atenção, desde então, a questão sucessória também, que passou a ser feita em tabelião de notas, esses fatores que a gente tem analisado e tem visto, novas famílias, né? A gente tem visto isso com uma certa frequência. Aí volta aquilo que eu disse, a questão de formalização. Nós temos casos, vários casos em que os casais vêm para formalizar o divórcio, ou seja, aquilo que separar ou de fato ou os então desquitados depois separados judicialmente, né? Já com novas famílias constituídas. E vem lá para fazer o divórcio, aquilo que aconteceu há muitos anos. Então isso também refletiu naturalmente nessa questão do divórcio. Não está na estatística também aquilo que o doutor Fernando falou, as dissoluções da união estável, que paralelamente seria o mesmo que o divórcio, que a dissolução da união estável é aquilo que não foi formalizado, né, via casamento, está sendo desfeito também por escritura pública. Também a incidência não é pequena também, é bem razoável aqueles casais que não formalizam, não se casam formalmente, vivem em união estável lá na forma estabelecida pela legislação e dissolvem futuramente, né, em razão da separação. Então, fazer uma estatística sobre isso seria bastante complicado, né? Ver o número de casamentos, os casamentos diminuíram em relação ao que se tinha anos atrás, percentualmente, é bem possível, mas aumentou brutalmente as uniões estáveis. As uniões estáveis. Isso. Então, na realidade, como a lei trouxe para o seu bojo aquilo que muitos dizem que a união estável é a mesma coisa que o casamento, né, doutor? Que na realidade não é. Né? Os efeitos não são os mesmos, então isso também se vende na sociedade, que é a mesma coisa. As coisas não acontecem da forma que muitas vezes a pessoa enxerga. Na própria novela que você falou... dizer hoje que o número de uniões estáveis está quase empatando com os casamentos formais? Eu diria que é maior. É maior? Bom, eu não teria essa... É maior? Bom, o senhor falou nas novelas, me chamou a atenção em uma delas aí, até minhas filhas estavam assistindo, me chamaram para assistir.
uma solenidade de casamento que na realidade era uma união estável. Sim, perfeito. Né? Então esse comparativo, e isso não está nas estatísticas também, que realmente vai fazer efeito. O doutor Fernando, que é um especialista em direito de família, fez uma afirmação aqui que certamente vai repercutir, de que na constatação dele, hoje as uniões estáveis são em maior número do que os casamentos. E aí não se tem esse número, né? Não se tem, até porque a configuração da união estável, ela só acontece depois, né? O número de pessoas que estão unidas estavelmente. Perfeito. Muito bem, estamos chegando ao final. O nosso programa foi bastante produtivo, dentro do que se propunha para, de um lado, examinar esse fenômeno que é o elevadíssimo número de divórcios que vem acontecendo, e, de outro lado, uma avaliação mais profunda, mais subjetiva sobre as causas do que se está vivendo aí em termos de casamentos. Então, muito obrigado aos senhores que valorizaram o nosso programa, o padre Atílio Hartmann, o psicólogo Leonardo Della Páscoa, o advogado Fernando Malheiros Filho, especialista em direito de família, e Luiz Carlos Weismann, que veio aqui como um homem que conhece o assunto pelo contato diário e direto com os casadoiros e com os separandos, através do cartório que ele dirige e como presidente do Colégio Notarial do Brasil, secção gaúcha. Esse nosso programa será reprisado amanhã de manhã, às 8h50 da manhã. E amanhã, às 10 da noite, tem mais Conversas Cruzadas. Boa noite.